Chegou o momento da palavra, da mensagem de Deus para nossas vidas. Eu já está falando tanto, né? Essa música de alguém que estava afastado, disse a Deus: eu estou chegando, eu estou voltando. E a mensagem de Deus também é um apelo de um gigante do Antigo Testamento, um profeta, que começamos a estudar esse livro e a gente aprende muito. Fala sobre o amor de Deus a um povo caído, rebelde, distante, um povo sem vida com Deus, mas até religiosos dentro de igreja, às vezes participando da comunidade, mas não tem mais aquele temor. E Deus usava um profeta, e Ele hoje usa para alertar a situação do povo. Eu estou falando do profeta Oséias. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Oséias. Ele é o primeiro livro dos 12 profetas menores, começa com Oséias. Depois de Daniel, você vai encontrar Oséias. No Antigo Testamento, esse profeta que teve um chamado especial de Deus, numa missão extremamente difícil, mas ele foi usado pelo Senhor naquele momento, como Deus ainda hoje Ele usa também os seus servos. Capítulo 2 de Oséias, o versículo 14. Oséias 2,14. Depois deixe sua Bíblia aberta no livro de Oséias, porque a gente vai aprender, entender e ouvir a voz de Deus através da sua mensagem. O capítulo 2 fala da infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Lá no comecinho você vai ver isso. Mas eu quero ler apenas o versículo de número 14. Oséias capítulo 2, versículo 14. Os irmãos que encontraram, podem dizer amém? Amém. Temos também aqui no Data Show, Oséias 2, 14. Está escrito assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu vou repetir com a ajuda da igreja. Todos podem ler comigo? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Obrigado, meu Deus, nesta noite, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, ó Pai. Obrigado porque, ó Deus, ouvimos a Tua voz, às vezes através de um louvor, de um testemunho, de uma oração, o Senhor usando o Teu servo, ó Pai. E também, ó Deus, esse ponto bem alto do culto, ó Deus, que é a Tua palavra, ó Deus, palavra profética, que fala aos nossos corações, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor levanta ouvintes, pessoas para ouvirem a Tua voz, ó Deus, nesta noite. E eu quero te pedir, ó Deus, a sabedoria e a capacidade que vem do alto, do Teu Espírito, ó Deus, na ministração desta palavra, ó Deus. Pai querido, porque eu sei que Oséias, apesar, ó Deus, de um livro antes mesmo de Cristo, no 8º século, Deus, ainda hoje fala o nosso coração, porque é Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra, ela se renova. A Tua palavra sempre é uma palavra presente e fala aos nossos corações, ó Pai. É bem verdade que às vezes o Senhor nos leva para o deserto, e lá no deserto o Senhor tem um particular com o Teu povo, ó Pai. Que nesta noite possamos entender, ó Deus, que às vezes até os desertos da nossa vida, ó Deus, é um propósito Teu, para o nosso crescimento, amadurecimento, e assim o Teu nome, Deus, será glorificado em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque essa experiência vivida pelo o profeta e o povo, seus contemporâneos, são realidades também presentes em nossos dias, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, na compreensão da mensagem desta noite, aleluia. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, ó Pai. Porque nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Precisamos, ó Deus, é uma necessidade da nossa alma, ó Pai, de escutar a voz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus amado, se eu posso usar a minha vida agora, ó Pai, porque eu me coloco, ó Deus, como um vaso em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor use de misericórdia, eu que estou na ministração, aqueles que estão na escuta, ó Pai, para que haja, meu Deus, um temor, ó Pai, porque é Tua palavra, ó Deus. Fala com aqueles que estão em casa,
Fala com aqueles que estão, ó Deus, online, ó Pai, porque o Senhor está presente aí, ó Pai, nesta vida também, neste ambiente. Toda a glória seja dada ao teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos atraídos a Ti, ó Pai. Nem merecemos, às vezes estamos desatentos, mas o Senhor tem nos chamado, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Que nesta noite o Senhor fale e que possamos sair daqui com mais segurança, com mais alegria. Tu és um Deus que se preocupa com cada um de nós, ó Pai. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que faz milagres. Obrigado, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Fala, Jesus querido. Fala ao meu coração. Eu meditando nessa palavra, eu escutei Deus falando na minha alma. E eu disse, eu quero compartilhar com a palavra de Deus com a igreja também. Profeta Oséias. Se os irmãos prestarem atenção a essa mensagem, o livro, talvez algum irmão já tenha lido esse livro. Eu confesso que já li algumas vezes, mas sempre que a gente lê, a gente aprende. Deus renova a palavra no nosso coração. Aqui fala de um profeta que recebeu uma missão difícil, de um casamento que alguns chamam um casamento que foi alegórico, ou uma parábola, mas alguns falam que realmente Deus mandou ele casar com uma mulher de prostituição. Talvez alguns outros intérpretes dizem que ele casou com uma mulher, que ela depois foi infiel, e o casamento foi uma tragédia, porque ela foi desobediente, ela foi infiel a seu esposo. O nome de Oséias significa Deus salva. Olha o nome, o seu significado, o Senhor salva. A época em que foi escrito, ele profetizou, pelo menos na época tinha 4 reis, ele profetizou para 4 reis, não sei se os irmãos têm conhecimento, mas foram 60 anos de profetismo. Um homem incansável na sua vida como pregador da mensagem de Deus. 50 anos, irmãos, verdadeiramente é um tempo abrangente. E quantos reis aqui ele teve a oportunidade de evangelizar na época do rei do norte, Israel? Aqui pelo menos a gente viu, lendo o texto, ele foi contemporâneo e profetizou para o rei Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Também ele foi contemporâneo de outros profetas, como Amós, Isaías, Miqueias. Aqui é o contexto histórico da vida deste homem que recebeu um chamado de Deus. A gente não sabe muitas informações ao seu respeito, mas o texto cita o nome do seu pai. E ali, alguns dizem que ele é um homem bastante erudito, preparado. Um homem foi chamado por Deus. A mensagem do livro, ela é muito forte e também de fácil compreensão. A gente percebe em todo o livro Deus falando da infidelidade do povo, de Israel. Um povo que não era constante, não fazia o que Deus queria totalmente. Eram pessoas que não eram totalmente inclinados, tinham uma aparência, mas na verdade não servia ao Senhor. Algumas passagens, quando a gente lê o livro de Oséias, deixa bem clara a situação que o povo se encontrava. Oséias, por exemplo, capítulo 4, permita-me esta leitura, o versículo 2, Oséias 4, o verso 2 diz assim: o que prevalece é perjurar. Ele tinha essa missão de pregar para esse povo, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece até que Oséias está pregando para o público de hoje. E aqui, irmãos, a gente fica impressionado. O versículo 12, eu quero adiantar o versículo 12, mas a gente pode ler esse texto. O meu povo, sabe o que ele faz? Consulta um pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Nós vamos perceber que a prostituição aqui do povo era cultual. Ele adorava os balins, adorava outros deuses. E Deus chama um profeta para sofrer essa dura experiência de ter uma mulher infiel. E ele dizia que, na verdade, Israel era infiel para com seu Deus. Aqui, meus irmãos, a gente percebe nesse livro que, apesar de toda, e preste bastante atenção,
apesar de toda a infidelidade do povo, apesar da teimosia, a rebeldia desse povo, Deus o amava. A mensagem que Deus trazia usando o profeta era uma mensagem de amor, era uma mensagem de oportunidade que Deus dava àquele povo que não queria saber do seu nome. Então, irmãos, Oséias fala do grande amor de Deus, fala de Deus com um laço, laçando o povo com amor, dando novas oportunidades. Aqui ele fala do seu amor para com o seu povo, não obstante o povo caído, em pecado, indiferente com a obra de Deus, mesmo assim Deus amando. Por isso que Oséias adverte que o juízo será severo, porque não quiseram ouvir, oportunidades tiveram de ouvir a mensagem de Deus, mas permaneceram, melhor dizendo, em sua vaidade, distante dos propósitos divinos. Deus faz um convite a Israel para voltar, faz um convite para Israel para receber o perdão, e de fato é tocante essa mensagem. Um povo que ignorava, era indiferente, tirava suas próprias conclusões, não queria ouvir os profetas, era o achismo daquela época, eu acho assim e é o meu jeito, e não estava agradando a Deus. É uma mensagem muito forte. Essa mensagem, irmãos, fala de um Deus que atrai. Eu pensei num título dessa mensagem, e o título é esse: Ele me atraiu. Deus me atraiu. E eu, quando eu comecei a observar a vida deste profeta, o seu ministério, as dificuldades que ele encontrava, poucas informações sobre esse profeta, como eu já falei, tudo o que sabemos da vida dele está no próprio livro. Não temos outras informações de Oséias, está no capítulo de número 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Era um homem que Deus usou diante desse momento crítico, um momento também difícil, espiritualmente falando, porque financeiramente não estava tão ruim, o declínio era espiritual. Às vezes as pessoas estão até bem do ponto de vista financeiro, estão equilibrados, têm o seu trabalho, tem sua condução, tem tudo, mas deixaram Deus, Deus já não é a prioridade. Estava acontecendo muito isso, tem até saúde, pode caminhar, pode andar, pode se exercitar, mas não tem mais caminhada para fazer a obra do Senhor, nem para a casa de Deus. E aqui, irmãos, a gente já fica percebendo a dificuldade, o povo de Israel, e o ministério de Oséias relata esse início. Deus mandou ele tomar uma mulher envolvida em prostituições, como eu já falei no começo, tudo para simbolizar. Então ele tomou Gomer, filha de Diblaim, e o seu casamento representou o relacionamento de Israel, de Deus com Israel, o seu povo, um relacionamento de infidelidade, um relacionamento de traição, um relacionamento de desconfiança. O povo já não confiava, e Oséias também passou a sofrer com esta mulher. A gente vai entender lendo o livro que Deus mandou ele perdoar, e ela estava como uma escrava que se prostituía, e Oséias comprou aquela mulher e disse: agora você está na hora de ser fiel. Irmãos, essa mulher recebeu o primeiro filho, foram 3 filhos na verdade. Eu queria dar um contexto, para você localizar o contexto histórico. E o Senhor lhe disse que colocasse o nome da criança Jizreel, porque dele visitaria o sangue dali da casa de Geu, o rei, distante de Deus, pessoas distantes de Deus. Então tinha tudo uma simbologia. A proposta de Deus era o melhoramento do seu povo, da nação que se distanciara de Deus. Queridos irmãos, também aqui fala que ele teve outro filho, o segundo filho, na verdade uma menina, e Deus ordenou que o seu nome fosse Lu-Ruama, diz aqui o texto, e que significado é não amada. O significado desse nome servia para lembrar que Deus não tinha mais amor pelo seu povo. Deus estava entristecido. Deixa eu explicar, porque o povo estava em desobediência. No entanto, a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus é misericordioso. Apesar daquele povo entristecer a Deus com suas práticas, com sua vida à distância dele, mesmo assim, ele estendia a sua mão.
E aqui, meus irmãos, o texto ainda diz, está em Oséias capítulo 1, versículo 6 e 7, esta mensagem. Então Gomer, ela também concebeu o terceiro filho, e Deus ordenou que chamasse Lo-Ami, e esse nome significa, não meu povo, isso para mostrar que o castigo, como castigo de Deus, o povo seria rejeitado. Deus não os aceitaria mais como seu povo, pois eles tinham rejeitado a palavra de Deus. No entanto, apesar de todo esse contexto de infidelidade, de distância de Deus, Deus levanta um profeta, um gigante da fé, um homem para chamar a atenção do povo, que Deus tem prazer em perdoar, Deus tem prazer em amar. O versículo, capítulo último, capítulo é o 14 de Oséias, e ele diz, volta Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. O homem estava caído pelos seus pecados, mas Deus chamava ele de volta. Tu tende convosco palavra de arrependimento, volta para mim, eu quero te abençoar. Irmãos, eu fico impressionado com esse amor de Deus, mesmo sem merecer, Ele nos atrai com a sua misericórdia, e a gente aprende com Oséias, aprende esse amor que nos constrange. E eu pensei, queridos irmãos, na verdade, uma exposição apresentando no versículo de número 2, que nós lemos o versículo 14. Volte aí para o 12, 14. Quando diz assim, portanto, apesar de tudo isso, da infidelidade do povo, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao seu coração. E está aqui a divisão natural da mensagem. Deus dizendo que vai atrair. Agora Deus está dizendo também que vai levar para um lugar especial. Sabe onde é esse lugar? O deserto. Quem disse que o deserto que leva o homem é o inimigo? Quem leva o homem para o deserto, muitas vezes a gente vê na Bíblia, é o próprio Deus. Quem foi que disse que aquele barco de Jonas, ou aquele navio, foi agitado pelo mal? Foi Deus que agitou. Às vezes as coisas na nossa vida estão sendo agitadas, sabe por quê? Deus quer chamar nossa atenção, que tem alguma coisa errada, para o homem se converter e se voltar. Se a igreja está entendendo, pode dizer um amém, irmãos? Amém. Deus nos atrai, Deus nos chama, e eu creio que hoje, no dia 29 de agosto, esse último domingo, Deus está chamando novamente seu povo, a sua herança, para o trabalho, para fazer sua obra, e aqueles que estão afastados, chamando para voltar para o Senhor teu Deus. Então aqui, num texto naturalmente, o versículo 14, tem os 3 pontos da mensagem desta noite. Portanto, uma decisão divina, eis que eu atrairei. Presta atenção, Deus atraindo o homem, trazendo o homem para si. Quando Jesus Cristo foi levantado, pensando no Novo Testamento, na cruz do Calvário, João capítulo 12, versículo 32, o que foi que nos atraiu? O que foi que a gente viu em Jesus que nos chamasse a atenção? E aqui, irmãos, tem algumas questões que eu acho importante a gente pensar e refletir. Primeiro, o que foi que nos atraiu a Jesus? Será que foi a beleza dele? Se você for ler o profeta Isaías no capítulo 53, Jesus foi rejeitado, desprezado, porque quem olhava para ele não desejava. Então o que atraiu Jesus Cristo não foi a beleza, não foi aquele Cristo do cinema, aquele Cristo forte, não. Ele, quem olhava para ele não desejava, não via beleza nele. Quem diz isso é o profeta Isaías. Quem olhava, rejeitava, era um homem que todos passavam por ele. Eu queria pontuar esse texto aqui para os irmãos, no profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 1 e diante, quando o profeta diz, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz em terra seca. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então o que atraiu o homem a Cristo não foi só a beleza, não é por aí. E a gente percebe porque quando ele levantar na cruz ele seria atraído. O que foi que atraiu a você nesta noite, a mim, a você, a Jesus Cristo? Será que foi a riqueza? Eu estava observando em Mateus capítulo 8, versículo 20, quando ele diz, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça.
Jesus dizia isso às pessoas que o seguiam para aprender que não é pela riqueza, não é pelo pão que perece. A proposta de Jesus Cristo, alguns se enganam, que acham que é ser rico nesse mundo. Deus é dono do ouro, dono da prata. Se Ele quiser lhe dar a quem Ele quer, mas a proposta não é essa. Deus tem algo muito maior, e aliás não está nem nesse mundo. O reino dele não é deste mundo, daqui eu não sou, Ele já falou. E aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando, o que foi que atraiu os homens? O que foi que Jesus Cristo fez? Qual é o maior? E Ele chegou a dizer isso, a sua posição. Será que foi a posição dele? Qual é o maior que está entre vós? É aquele que está na mesa ou quem serve? Então não foi a posição. Apesar dele ser o Filho de Deus, ele estava ensinando aos discípulos, quem quiser ser maior, seja aquele que sirva. Então ninguém pense em seguir a Cristo para ganhar posição ou status, mas para ser servo. Essa é a missão daqueles que são atraídos por Jesus Cristo. Qual vantagem seria? E quando você vai para Lucas capítulo 14, o versículo número 33, pode colocar aí, porque ajuda a gente a entender qual seria essa vantagem. Assim, pois, todos aquele que não renuncia a tudo que tem, esse não pode nem ser chamado meus discípulos. Já está aí? A igreja pode me ajudar? Assim, pois, que não renuncia. Parecia muita pessoa que se oferecia para ser discípulo de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo dizia, se você não renunciar, não pode ser meu discípulo. Essa mensagem é muito forte. Então o que foi que atraiu? Deus queria atrair aqueles homens, mas não é segundo a proposta desse mundo. O que Deus quer fazer com a gente é coisa diferente. E aqui observando esse texto, essa mensagem, então, o que nos atrai em Cristo? Se não é o poder, se não é a posição, se não é o status, se não é fama, se não é os bens, o que é que me atrai ao Evangelho, a Jesus Cristo? Porque Cristo disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se a ideia é enriquecer, queridos irmãos, quem foi que constituiu a mim? Jesus Cristo disse, repartitor de herança, repartir herança. Porque aquele homem, ele disse para aquele homem que ajuntava em celeiros, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim será aquelas pessoas que são ricas para o mundo, mas não são ricas para Deus. Aqui eu vejo nesse texto, irmãos, o fascínio, muitas pessoas do ouro, não é? O brilho, a fama, vem aqui e você vai ter um excelente emprego, venha para cá e Deus vai dar você com abundância. É como chamadas teologias, são promessas. Amanhã você vai começar um novo emprego e vai ganhar muito dinheiro, e é tantas coisas que infelizmente nós temos escutado. E quem disse que Jesus Cristo fez essa proposta? Ele não fez isso nunca. Então, Jesus Cristo, Ele certamente, Ele nunca fez essa promessa. Às vezes o discurso dele era até duro. Por que você vem atrás de mim? É pelo pão que perece? Jesus Cristo tinha outra proposta. Mas o que é que pode nos atrair esse Cristo? Jesus Cristo, você conhece sua palavra? Conhece como foi que ele andou? Ele nunca escreveu um livro, ele nunca cursou uma universidade, nunca visitou um país do mundo, não falou em grandes conferências. Jesus Cristo não construiu catedrais. Chamaram-no comilão, beberrão, amigo de pecadores, amigo de publicano. Chamaram Jesus disso. Ele é amigo de publicano. Não chamaram Jesus de nada. E muitas pessoas procuram o evangelho hoje de facilidade. E o povo naquele tempo de Oséias distanciou-se da verdade de Deus. E aqui, queridos irmãos, Deus querendo atrair o homem. E quando a gente lê o evangelho, a gente quando vê a palavra do Senhor, lá em João 3,14, ele foi levantado na cruz por amor a mim e a você. Você sabia que Deus ama você? Ele ama você, Ele morreu na cruz por mim e por você. E João disse, né, ele falando que quando o Filho do Homem for levantado, Ele levantará também aqueles que serão atraídos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz nos lembra, nos faz refletir o quanto Deus nos ama. Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, nós não merecemos, mesmo assim Deus nos amou, e foi fiel até a morte, e morte de cruz.
Esse é o Evangelho. A gente hoje está acostumado a querer ouvir mensagens mirabolantes, mas a mensagem de Deus fala uma mensagem de renúncia, quem quiser servi-lo, de pagar um preço, quem quiser servi-lo, de renunciar a si mesmo. É o preço do discipulado, é o preço quem segue a Cristo. E muitas pessoas hoje têm procurado igrejas fantásticas, porque querem ouvir uma palavra que vai ganhar, que vai fazer acontecer, e não é isso a proposta do Evangelho. Alguém já disse, eu não quero um Evangelho que me oferece cruz, porque Jesus Cristo chegou a dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, e quando as coisas começam a apertar, eu vou sair, eu não aguento, e Jesus Cristo diz que todo aquele que perseverar até o fim, quem perseverar até o fim será o quê? Salvo, é até o final. Não saia do seu lugar, não saia, porque Deus chamou você para a obra. Vai haver perseguição, vai haver calúnia, vai haver muitas coisas, mas saiba que Deus é na minha vida e na sua vida também, Ele proverá tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi levantado na cruz por amor. A cruz nos lembra isso, nos faz refletir o quanto Deus nos ama. Morte cruel, padeceu Jesus Cristo por mim e nos amou. No Calvário, Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro. Tem uma música muito antiga, o que é o amar. Se você quiser uma definição da cruz, John Stott, ele fala isso, não vá para o dicionário. Se você quiser a definição do amor de Deus, olhe para a cruz do Calvário, porque foi lá que Deus se entregou por você, mesmo a gente não merecendo, Ele nos entregou por mim e por você. Então, irmãos, nós somos atraídos pelo amor. É uma maravilha isso, sinta-se, Deus está atraindo você porque Ele lhe ama, mesmo a gente não merecer. O apóstolo Paulo chega a dizer, porque o amor de Cristo nos constrange, porque mesmo não merecendo, mesmo assim Ele me ama. Não sei por que Jesus me ama e quer cuidar de mim, apesar de ser o que sou, Ele tem esse cuidado de mim. E aqui o profeta, ele fala justamente essa questão. Eu volto para o livro de Oséias, no capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui o texto, ele diz o seguinte: porquanto eis que eu o atrairei. Eles estavam com os balins, ele queimaram incenso, a madeira ele chamava seu Deus, e Deus ouviu aquilo e ficou triste, porque se é uma coisa que Deus aborrece, é a idolatria. Não terás outro Deus diante de mim, e muitas vezes estamos fazendo ídolos, deuses. Queridos irmãos, essa mensagem, ela é muito séria, a infidelidade do povo e a misericórdia de Deus. E aqui, meus irmãos, o segundo ponto está no próprio versículo: eu os atrairei e levarei para o deserto. É o segundo ponto. Às vezes é necessário Deus nos levar para o deserto. Eu não sei quantos aqui estão passando por deserto, mas tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Talvez seu emprego não seja o melhor nem dos sonhos, talvez seja um deserto. Deus está trabalhando na sua vida lá. Talvez na sua casa não seja aquele pedacinho do lar que alguém tanto fala, mas Deus está te provando ali. Deus está levando você para o deserto. Talvez a sua saúde esteja a perigo, ameaçada, mas às vezes esse deserto Deus nos testa. Deus pode curar, porque Ele é Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Deus que sara, Ele faz um milagre, mas às vezes Ele nos leva para esse deserto, e lá eu falarei ao teu coração, porque o homem, na sua teimosia, ele não quer ouvir Deus quando está tudo bem. Sabe quando acontece uma doença, um desastre, algo na família, começa a clamar. Aí Deus diz: vou te levar para o deserto, e lá eu falarei contigo. É o segundo ponto desta reflexão. Levados para um lugar especial. Não tem nenhuma novidade para a igreja. Você lembra de Isaías, Jeremias capítulo 18, quando Deus levou o profeta para a casa do oleiro? Vai dessa casa do oleiro e lá ouvireis a minha voz. Lá no oleiro, irmão, é trabalho, é vaso sendo quebrado, é vaso sendo refeito. Deus ainda vai quebrar muita gente que está com o nariz empinado, que não entendeu o seu chamado ainda. Aí vai quebrar, porque Deus quebra a mim e quebra você, se for necessário, porque Ele é Deus. Então aqui, irmãos, esse segundo ponto, Deus levando para o deserto. Eu me lembro muito daquela música, Mesa no Deserto. Lá no Mesa Deserto, é lá no deserto que Deus fala ao nosso coração. É lá no deserto que você, poxa vida, é aqui. E Deus fala, e aqui eu estava observando esse ponto. É interessante que Deus não está levando você, nem a mim, para ver para um paraíso, mas para um deserto. É nesse lugar,
não haverá nada que afaste a nossa atenção. Às vezes você está numa solidão profunda. Às vezes essa solidão acontece numa UTI, é verdade ou não é? Às vezes acontece num leito de hospital. Aqui, nesse momento agora que a gente passou recente, quantos desertos aconteceram? Pessoas em casa, pessoas sem falar com ninguém, e às vezes isolada, bastava um espirro, bastava uma tosse, se isola, e estava ali no deserto. Quantas vezes o deserto na nossa vida, e ali Deus fala o coração, e ali ninguém dorme, ali é clamor a noite toda, ali é chamando o Senhor, Senhor tem misericórdia, é o meu filho, Senhor tem misericórdia, é minha esposa, Senhor tem misericórdia, é meu esposo, e todo mundo fica bem quietinho, todo mundo agora é oração, agora todo mundo está lembrando da Bíblia, e lembrando tantas coisas, irmãos, é no deserto a gente é treinado, e aqui Deus nos levarei vocês para um lugar especial, esse lugar é o deserto. Às vezes, irmãos, Deus nos leva para o deserto, porque ali Ele tem propósitos em nossas vidas. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Sabe por que esse deserto? Talvez você esteja no deserto aqui, assistindo a mensagem. Qual o objetivo dele? Não me pergunte não, pergunta a Deus. Tem um propósito para esse deserto. E essa porta que não se abre, pastor? Tem um propósito. Todo deserto, aqui José vai dizer que tem um propósito. E continuando, irmãos, foi na ilha de Patmos que Jesus, quando quis revelar a João coisas grandes, Ele levou João para lá. Não era fácil estar na ilha de Patmos, entre devoradores, entre animais selvagens, e ali Deus revelou o Apocalipse a João. Às vezes é no deserto, momentos mais cruciais, onde Deus se revela a gente e fala conosco. Deus levou o profeta Ezequiel para um lugar cheio de ossos secos, lugar esquisito, e lá Ele falou o coração do profeta, que Ele é o Deus do impossível. Deus levou Jonas para orar, Jonas não quis, mas quando ele ficou no fundo do mar, ali no ventre de um grande peixe, saiu a oração. Parece que tem pessoas, servos de Deus, que só ora quando está no deserto. Convidaram ele para orar, os marinheiros chamaram, mas ele disse não. Há muitas pessoas, infelizmente, que só vão ouvir a voz de Deus no deserto, porque quando está tudo bem, a saúde está bem, as coisas caminham bem, não lembra de Deus, e quando começa o declínio, lembra do Senhor. Foi lá mesmo, Deus leva a gente para lugares, situações às vezes estranhas. Ele faz isso com um propósito de atrair, de amor, não é para o mal, é para a glória do nome dEle. É ali que Ele vai se revelar a mim, a você. Ah, pastor, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu. Pode uma mulher esquecer do seu filho que está no seu ventre? Deus não esqueceu, pelo contrário, fomos nós que esquecemos de Deus, e Deus prepara um deserto para a gente ali lembrar dEle. Felizmente, muitos passam pelo deserto, mas voltam à mesma diferença com Deus. Quem sabe, Deus está tomando pela mão e conduzindo você a novos caminhos, mas é preciso esse deserto. Então muita gente reluta, não reluta, devemos submeter à vontade do Senhor. Quem lembra de Romanos capítulo 8, o versículo 28? Veja aí Romanos 8, 28, bem conhecido, mas eu gostaria que a igreja lesse em uma só voz. Para que esse deserto? Por que está acontecendo isso com a minha filha? Por que está acontecendo com meu filho? Eu tenho orado tanto, a minha filha é uma bênção, meu filho é uma bênção, por que está acontecendo isso com ele? Olha o que é que diz a palavra, vamos lá, toda a igreja comigo? E sabemos... aqueles que são chamados... Lição imediata, Deus tem propósito no deserto, em nossas vidas, a saúde ameaçada, aquela mulher tão amada, a esposa doente, um filho tão querido, também distante de Deus, às vezes quem sabe, até no caminho das drogas, tanta coisa dura, mas aí no deserto Deus quer falar conosco. E aqui, irmãos, é justamente isso. Volte para o texto novamente, capítulo de número 2, versículo 14, já estamos terminando o terceiro ponto. Portanto, eis que eu atrairei, primeiro ponto, levarei para o deserto, segundo ponto, o que vai acontecer no deserto? Lá eu falarei ao seu coração. O filho pródigo não queria ouvir o pai nunca, quando estava tudo de boa, foi preciso ir para o deserto, ele achava que era bem, e lá começou a faltar tudo, a presença do pai, e lá ele pensou e voltou. Aqui o texto diz que Deus fala ao nosso coração, num deserto, lá eu falarei o seu coração. Oséias capítulo 2, versículo 14.
Eu vou falar com você na nova versão internacional, tem assim, lá eu vou falar com você com carinho. Não pense que ele vai falar com você, ele vai falar com carinho, embora ele não se agrade daquela situação, mas ele vai falar com você com carinho. Aqui eu percebo que no deserto, nós observamos a voz do Salvador. Ele diz assim: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir, porque tem muitos que estão com os ouvidos incircuncisos, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E se você ouvir minha voz, volte à comunhão, volte ao primeiro amor, volte a fazer a minha obra. E aqui, queridos irmãos, observamos ainda mais o que está escrito na palavra, que ele ali passou por tribulação. O vale de Acor está em Oséias capítulo 2, versículo 15. Mas nesse vale existe uma porta, uma esperança. O vale de Acor, no hebraico, transmite a ideia de desastre e de aflição. Já pensou esse vale? É o vale que Davi chama o vale da sombra da morte. Mas ali a misericórdia de Deus alcança. Quantos já saíram desse vale? Você olhou, parecia que tudo estava perdido, e Deus, por misericórdia, te tirou dali. Deus tirou você, e você está aqui hoje, mas você estava nesse vale da infelicidade, nesse desastre, e Deus tirou você, quem sabe de uma UTI. Sabe o que eu me lembrei quando eu preparava essa reflexão, essa mensagem? Que eu também fui para esse deserto. Fiquei 10 dias numa UTI sem ver ninguém, ninguém dormia comigo, ninguém acordava comigo, não tinha café. Logo cedo tinha uma injeção, bem grande, uma injeção, tinha soro, tinha muita coisa, e eu digo: meu Deus, será que eu vou piorar? Quando eu pensava que ia ser liberado, ainda não está muito bem não. Foi quando eu passei aquele episódio do H1N1, não tinha mais, eu vi as pessoas de um vidro, que eu estava isolado. Deus às vezes nos leva para o deserto, e lá Ele fala ao nosso coração. Às vezes a gente está numa correria tão grande, e todos dizendo: estou servindo a Deus, mas Deus não quer isso. Deus quer mais intimidade, Deus quer relacionamento, Deus quer uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele. Você está compreendendo isso? Que às vezes na nossa religiosidade a gente corre tanto, eu faço tudo, eu faço, e Deus está querendo uma intimidade maior com a gente, e o povo estava esquecendo disso. Aqui, irmãos, são tantos textos que falam sobre essa questão, e eu queria que os irmãos entendessem que Deus está nos chamando para uma nova vida, e Ele quer nos tirar desse deserto. É o vale de Acor. E eu pensando ainda nessa mensagem, quando o nosso tema foi Ele me atraiu, nós observamos que Deus nos atrai com amor. Alguém disse assim: pastor, Deus, quem não vem pelo amor, vem pela onde? Pelo anzol, né? Pela dor. Mas eu queria dizer uma coisa a você, não quero mudar esse pensamento muito antigo não. Esse anzol é amor de Deus. Está vendo esse anzol que incomoda? É Deus trazendo você com amor. Só assim se converte, só assim se volta para a sinceridade. Às vezes é preciso o vale de Acor, essa agonia, esse desastre, e a gente voltasse para Deus. Deus, Ele nos leva para o deserto, Ele fala ao nosso coração. Eu estava lendo sobre Spurgeon, ele comentando esse texto, ele diz o seguinte: induzidos pelo amor, separados pela prova, consolados pelo Espírito da verdade, Deus nos leva para o deserto, para nos consolar lá. É no deserto que Deus fala conosco. E nesta noite, não sei se você entendeu essa mensagem. Essa mensagem do profeta Oséias fala de oportunidade, o Deus que convida. Achei interessante que eu não tinha combinado nada com a irmã Sâmia, e ela falava cantando um hino que é a noite de volta para Deus. E aqui, meus irmãos, o que a gente aprende com essa mensagem? Preste atenção em oração, por favor. O que é que a gente pode aprender com esta mensagem? Podemos aprender muito com essa história de Oséias. Ele teve sua vida usada por Deus, uma vida usada por Deus como exemplo para repreender o povo de Israel, que viviam na idolatria, que não dava ouvido mais à sua palavra. Distanciou-se o povo de Deus. Às vezes tem muitas coisas de idolatria, a gente pode pensar a idolatria até, e pessoas dizem assim: eu amo minha casa, eu não gosto de sair daqui. Um dia sai, viu, meu irmão? Alguém vai te tirar de lá dentro e não vai mais morar. Eu nunca vi ninguém que morreu morar na casa. Sai ou não sai? Um dia sai. O pessoal chorando, compra ali o caixão. É chorando, compra a flor. A gente sai. A gente às vezes se apega com muitas coisas daqui nesse mundo. É o meu cantinho. Que bom que o seu teu cantinho também eu gosto. Mas Deus tem uma proposta melhor para você. Ele quer que a gente faça a obra dele. E Oséias aqui foi usado por Deus. Os israelitas traíram o Senhor. Eles traíram o Senhor.
Eles não adoravam mais a Deus. Os israelitas afastaram-se de Deus. Eles cultuavam falsos deuses. Espiritualmente, eles estavam prostituídos. E as suas idolatrias estavam levando o povo a cometer pecados terríveis, pois não respeitavam a lei de Deus. Há muitos que não respeitam mais a Deus. É uma brincadeira sem fim, e uma brincadeira que tem levado uma vida ruína. Não tem mais alegria de servir ao Senhor. Uma vida sem paz. E aqui, irmão, concluindo, anteriormente o povo de Israel, ele viveu em plena prosperidade, e foi através do profeta Osés que Deus avisou, deu um aviso ao povo, que esses tempos de calmaria, de tranquilidade, iriam acabar, se o povo não se arrependesse de seus pecados. Deus iria se afastar, e eles sofreriam, mas passando pelo castigo de Deus, e a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele levantou seu povo amado. Veja Oséias capítulo 14, por favor. A igreja pode ficar de pé. Oséias 14, vejamos esse texto, 14 versículo 1. Oséias 14, 1. Toda a igreja pode ler comigo? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Segura aí. Vocês percebem o que Oséias está dizendo ao povo? Povo caído, mas eram religiosos. Vinha para a igreja, pegava a Bíblia, assistia aqui e acolá, dava uma palavra e tal, mas não tinha compromisso mais com Deus. Aí Deus disse que esse povo estava caído, porque se rebelou contra Deus, já não servia a Deus na integridade do seu coração. Converte-te, Israel, volta, Israel, tem algumas traduções, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Veja o versículo 2 do convite, o 2, 14, 2. Tomai convosco as palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz eles, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios do nosso lábio. Deus não estava querendo nem bezerro, nem aquele sacrifício, que é o sacrifício do lábio que louva o Senhor. Veja que palavra forte, é compreensível. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. E diga para Deus assim: expulsa toda a iniquidade, expulsa todo o mal da minha vida, e aceita o que é bom. Deus quer expulsar, quer extirpar da vida do homem o pecado que leva ele para a morte. Não sei se você compreende essa mensagem. Parece que o profeta estava sendo duro, mas ele está dizendo que Deus não tem que compartilhar com a vida de pecado, com a vida de mentira, com a vida de desonestidade. Deus, Ele quer seu povo santo, porque Ele é santo. E Oséias, um grande pregador, muita gente doente, muita gente caída pelo chão, muita gente sem alegria de servir ao Senhor. Hoje é domingo, eu vou, mas não tem mais aquela alegria de fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida a um retorno. E sabe quem era esse povo que ele estava pregando? Era o povo dele, Israel, uma nação escolhida, um povo que estava distante da sua obra. Volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus. Uma palavra para atrair o povo, uma palavra que Deus vai levar para o deserto e vai falar ao coração. Baixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Eu queria orar. Obrigado, meu Deus, pela mensagem, ó Deus, de Oséias, um gigante, ó Deus, um servo teu, Deus, que comovente, ó Deus, a palavra, onde ele fala, ó Deus, do teu amor e da tua graça. Ele fala, meu Deus, de um laço de amor, de compaixão e de misericórdia a um povo que estava rebelde e desobediente à sua voz. E nesta noite, ó Deus, a mensagem, ó Deus, é da forma, Deus, que o Senhor quer, porque o Senhor fala ao coração, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, quantas pessoas se rebelaram e se distanciaram da tua palavra, ó Deus, não voltaram ao primeiro amor, mas estão servindo como que fosse a distância, já não tem alegria do céu, já não tem alegria no coração, e por isso muitas vezes, ó Pai, sem entender, estamos no deserto, porque no deserto o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer trazer pão no deserto, vai sair água da rocha, vai ter claridão no deserto, vai ter a tua presença, o teu Shekinah, quando o povo se voltar para ti, ó Deus. Porque a experiência de Moisés no deserto, nada faltou,
porque Tu és o Deus que nos alimenta, Tu és o Deus que cuida de nós. Pai querido, que nesta noite Teu Espírito Santo possa falar a cada coração e possamos voltar para o Senhor, em vez de reclamar do deserto, mas é agradecer, porque nesse deserto o Senhor está falando conosco. A nossa oração, Deus, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ainda de pé, com a cabeça inclinada, olhos fechados. Não sei qual é o motivo, talvez você se afastou. Tem que fazer essa mensagem, tem que fazer um convite. Não sei o que foi que levou você a se afastar. E hoje você encontra-se no deserto. Deus no passado levou o israelita para o deserto. Talvez você seja o seu caso. Mas esse deserto não significa a falta de amor de Deus. Deus ama você. Tem alguém agora orando por você. Eu não sei que distância você está, mas saiba que nesse deserto tem Deus para lhe ajudar. E Deus falando no seu coração, porque Ele quer você de volta. Sem precisar vir aqui à frente, mas você precisa tomar uma decisão. Você quer voltar para o Senhor nesta noite, ouvir essa palavra? Onde você estiver, faça um sinal. Eu quero, pastor. Eu me afastei. Deus te abençoe, minha filha. Uma vida que se volta para Deus. Tem a segunda pessoa, pode ficar no seu lugar. Deus te abençoe. Mais uma jovem ali, está se voltando para Deus. O deserto existe, mas Deus nesse deserto, Ele vai lhe dar água, vai lhe dar pão, aleluia. E Ele vai curar as enfermidades. E se as serpentes te morder nesse deserto, Ele pode curar. É Jesus Cristo. Quem é a terceira vida? Deus te abençoe, meu filho. Mais uma vida que se volta para Deus. É como Deus quer. 3 vidas se voltando para Cristo. Quem é a quarta pessoa? Pastor, eu entendi tudo. Desde que eu cheguei aqui, Deus está falando comigo. E quase que eu não vinha hoje à noite, pastor. Mas eu cheguei pela misericórdia. A quarta vida, e nesta noite está dizendo: eu estou no deserto, está dando tudo errado, mas Deus falou comigo que Ele não me abandonou no deserto. Ele pode me dar vitória. Você crê? Se você levantar sua mão, eu vou dizer amém, Deus te abençoe, porque você acreditou nessa palavra. 1, 2, 3, quem é a quarta pessoa? Deus lhe chamou aqui com um objetivo. Quase você não vê, talvez alguém lhe convidou. Não sei se uma irmã, não sei. E essa tarde de hoje, o dia de hoje não foi muito bom para você, mas mesmo assim Deus lhe trouxe aqui. Vou para a igreja, foi Deus que te chamou. Tem a quarta vida, eu quero orar em nome de Jesus. Quem é a quarta pessoa? Para a glória de Deus, a igreja está orando por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos pelo culto desta noite, ó Deus. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito, ó Pai. 3 vidas que se voltam para o Senhor, Pai. Deus, o céu fica em festa, porque o Senhor atrai com amor, Pai. Mesmo no deserto o Senhor ama, e o Senhor quer melhorar, o Senhor quer mudar a situação. Volta, Israel. E 3 vidas se voltaram, Pai. Quem sabe, ó Deus, alguém em casa também está se voltando. É uma noite, ó Pai, de um apelo, de um profeta. E essa mensagem tem uma repercussão até os dias de hoje. Eu estou te atraindo com corda de amor. Eu estou levando você para o deserto pela desobediência. Mas no deserto eu estou falando ao teu coração que eu te amo. Eu quero te ajudar e eu vou te salvar. Deus tem essa proposta. Vinde a mim todos. E obrigado por essas 3 vidas que entenderam. Ó Deus amado, continua nos abençoando. Obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Continua falando conosco e que tenhamos uma semana, ó Pai. Mesmo se for no deserto, o Senhor falando ao nosso coração, ó Pai, e nos dando vitória. Obrigado mais uma vez por essas 3 vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Uma noite de bênção para vocês, um bom sono, uma boa semana.